Então vamos nomear. O que é que ele traz de tão diferente do Freud? Para você que está sabendo ou não muito do Freud, eu vou explicar. O Freud trouxe, né, a psicanálise, né, trouxe um conceito e umas teorias amplamente revolucionárias, né, que chocou a sociedade lá em 1900 e até hoje choca. Se tu perguntar para uma pessoa na rua, ele vai dizer: caraca, o cara falou sobre isso? Falou. Sexualidade infantil, enfim, vários temas que são amplamente polêmicos até hoje em dia, né? Mas, enfim, esse era o Freud. Ele chocou a sociedade trazendo suas teorias. Uma parte das suas teorias falava que, assim, existia muito conflito intrapsíquico. Existia muitos fatores internos que provocavam uma série de questões para o sujeito. Questões até de transtornos mentais mesmo, sabe? De patologias, que através desses transtornos mentais mesmo, de forma interna, era causado. O Winnicott, para ser um dos tópicos que ele trazia de diferente, falava que isso sim existe, mas primariamente ele colocava um outro quesito em questão, que era a questão do ambiente. O ambiente era que sim ele colocava como o primeiro destaque, assim, na sua cara. O ambiente que você tem que olhar primeiro, não a questão dos fatores internos do sujeito. Você tem que olhar para ele sim, mas primariamente olhe para o ambiente. Olhe para essa relação dos sujeitos, dos objetos que o sujeito está inserido. Como é que isso se dá? É de forma sadia, não sadia? Como é que se dá essa relação com o ambiente externo, com o fator externo? Essa era uma das coisas que o próprio Winnicott trazia de diferente, porque antes a psicanálise tradicional não focava tanto nisso, né, não, Muriel? Exatamente. Outra diferença muito importante é que o Freud trabalha com a ideia da falta, desejo, da questão de um sujeito dividido, né, que é muito enfatizado na psicanálise freudiana. E o Winnicott vai trazer que esse indivíduo, esse ser, ele vai trabalhar com a ideia do ser. Ser em potencial, ser em criatividade, né? Ser nessa capacidade de se ambientar através do ambiente. É um ser que está interligado nesse ambiente, que ele, de certa forma, se relaciona com esse ambiente. Então, ele tem uma tendência à interação, à integração, algo que o Freud vai ter um outro mecanismo, né? Vai trabalhar com a questão de cisão, de ruptura, né? Daquilo que é, de certa forma, cortado, sujeito dividido. Então, tem certas diferenças entre esses dois pensamentos dentro da psicanálise, que os dois estão dentro da psicanálise, uns trabalhando com outras ideias, e assim se desenrola a psicanálise, né? Total. E se tu parar para pensar, né? Porque a psicanálise, como a gente disse, foi esse boom dentro da comunidade científica da época, né? E os próprios psicanalistas estudavam bastante, muito mesmo, as questões internas, né? Então fizeram todos os mecanismos internos, o inconsciente, pré-consciente, consciente, fizeram tudo aquilo. Então, para eles, para os psicanalistas daquela época, os mais tradicionais, era muito difícil pensar a questão do ambiente. Não que era impossível, sabe? Mas para eles, eles estavam muito focados na questão dos fatores internos. Por isso que o Winnicott, naquele momento, foi tipo assim, sério que tá pensando nisso? Tanto que ele foi para um caminho totalmente diferente e criou a ciência autônoma dele, que era diferente da do Freud, a dos psicanalistas tradicionais, sabe? Então, mas o Winnicott fala, ele é bem respeitoso nesse sentido, eu acho, porque ele fala, não é que não existem esses fatores internos, essas questões intrapsíquicas. Existe. A questão do ambiente que eu vou trazer é uma questão que é um adicional, sabe? Eu não quero excluir o que foi antes estudado, o que foi antes dito. Eu quero, ao contrário, eu quero somar, eu quero trazer mais coisas, porque eu acho que ainda não foi contemplado dentro da psicanálise da época dele. Então, é com base nisso que o Winnicott trouxe esses novos conceitos e tantas outras coisas novas, sabe? Que ele veio a se diferenciar um pouco de Freud, não é verdade? A questão também que a gente estuda ele na cadeira de desenvolvimento infantil, né? Ele vai aprimorar a questão da psicanálise, né? Sempre contribuir com os conceitos psicanalíticos, né? Vai trazer uma outra
uma outra forma de enxergar, né? Não é que a questão de, ele é melhor ou pior do que Freud, mas são pensamentos que precisam ser respeitados dentro da psicanálise, né? No sentido de que eles trazem contribuições, somam um conhecimento da psicanálise. Com certeza, com certeza. E é engraçado